Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e hoje nós vamos tratar de um tema importante, de uma iniciativa, de uma sugestão muito importante para a segurança pública do Brasil. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, a gente vai chamar a nossa vinheta do programa. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, minhas amigas, antes do tema, você já sabe, você já conhece, não deixe de ativar o sininho para você receber suas informações, se inscrever no nosso canal, assim você também contribui para a divulgação dos temas, não deixe de curtir o nosso conteúdo para que mais pessoas possam receber, para que mais pessoas possam se informar sobre as questões da perícia criminal e o canal possa ter mais abrangência. Não esqueça também de entrar na nossa lojinha, no apcf.org.br. Ali na nossa lojinha nós temos produtos muito interessantes aqui, né? Nossa caneca, as nossas garrafinhas aqui, os nossos apontamentos, as agendas, enfim, não deixe de curtir, tem muito produto legal para vocês ali. E no nosso site também você vai poder encontrar uma área específica para as nossas publicações, né? Nós temos aqui as nossas revistas da Perícia Criminal Federal, você já conhece bem a revista Perícia Federal, o Encarte Científico, muito conteúdo importante e muito conteúdo interessante para você que gosta de perícia, que gosta de ciência, que gosta de segurança pública e quer saber as novidades nesse meio. É gratuito, é só entrar ali e você vai ter acesso a essas revistas. Mas se você quiser receber as revistas em casa, basta você fazer a assinatura que nós entregamos para você em todo o Brasil. Bom, muito bem, então vamos agora, meus amigos e minhas amigas, falar do nosso tema de hoje, um tema muito importante, um tema muito relevante para a segurança pública. Você já deve ter se perguntado, muitas pessoas acabam se perguntando, o que fazer para melhorarmos a segurança pública do Brasil? A gente convive diariamente com altos índices de criminalidade, notícias sempre falando dos problemas da segurança pública, e a gente sabe que isso é decorrente de uma série de fatores. Evidente que nós temos fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos, tudo isso compõe um grande conjunto de elementos que influencia na sensação de segurança das pessoas, que influencia na questão da criminalidade. Mas um desses aspectos é a segurança pública. E aí, quando a gente vai discutir segurança pública, é muito comum a gente pensar em estrutura de polícias, a gente pensa em questões relacionadas a investimentos, em questões relacionadas à aquisição de viaturas, aquisição de armamentos, né? Enfim, tudo isso faz parte, tudo isso são políticas importantes para que a gente melhore a nossa segurança pública. Mas existem também outras iniciativas que realmente podem trazer uma carga inovadora para a segurança pública, que a gente pode realmente trazer ações novas que possam contribuir no combate à criminalidade. Uma dessas ações, ou um dos pontos importantes dessa questão, é justamente o combate à impunidade. É claro que a criminalidade, como eu falei, está relacionada a uma série de fatores. As pessoas não nascem com um DNA criminoso. Existem muitas conjunturas que vão levar à existência ou à ocorrência de crimes, né? Uma dessas questões, ou um desses fatores, dentre vários que existem, é a questão da impunidade. Muitas vezes se discute medidas, no Congresso a gente vê muito isso, de aumento de penas, né? Vamos aumentar a pena de determinado crime. Mas já muitos especialistas discutem a efetividade do aumento de penas. Por quê? Não adianta você aumentar uma pena se as pessoas não são condenadas, se você não consegue elucidar o crime. Como é que você vai condenar alguém se o crime não é elucidado? E muitas vezes uma pessoa que vai cometer algum crime, ela não está necessariamente pensando no tempo de reclusão que ela vai ter. Eu não vou deixar, uma pessoa não vai deixar de cometer um crime porque não são mais 3 anos de reclusão, são 10. Como eu falei, são vários fatores envolvidos. Muitas das vezes, o que pesa nessa decisão sob o aspecto da segurança pública, falando especificamente da segurança pública, da persecução penal, é a questão de não ser pego,
de não ser identificado, porque isso possibilita a reincidência, possibilita que se perpete o crime sem maiores preocupações, digamos assim, em condenações, porque acredita-se que não será descoberto. Então, um dos pontos nevrálgicos da segurança pública é justamente aumentar as taxas de elucidação de crimes. E não é possível a gente aumentar essas taxas de maneira significativa sem investir em ciência e tecnologia. Nós vivemos um período da nossa sociedade, por conta principalmente da pandemia que assola o país, por questões relacionadas a uma série de questões vinculadas a doenças e patologias. Então nós estamos vivendo um momento em que se está dando espaço para uma importante discussão científica. Mas a gente precisa entender que, não obstante a importância dessa discussão científica, a importância de reconhecer a valorização da ciência, nós precisamos também entender que essa ciência ela tem que abranger diversas áreas, ela não pode ficar restrita a uma única área, ela tem que participar, a ciência tem que fazer parte da nossa vida. E um dos locais onde a ciência é imprescindível, é necessária e precisa estar presente é justamente na segurança pública. Nós precisamos, no Brasil, de forma urgente, a tratar a ciência como uma base sólida, como um pilar essencial de políticas de segurança pública. A gente tem que multidisciplinarizar a segurança pública e a ciência é um dos pilares para que isso aconteça. Então, é óbvio que nós temos que pensar naquilo que usualmente se faz na área de segurança pública. É óbvio que se tem que pensar em dar uma estrutura de trabalho, é óbvio que tem que se ter recursos humanos, é evidente que tem que valorizar o policial, né? É evidente que ele tem que ter condições de trabalho, armamento, viaturas, isso é óbvio. Mas nós precisamos também ir além disso. E um dos pontos importantes que a gente precisa pensar, até para que a gente assuma uma vanguarda na segurança pública mundial, é justamente valorizar a ciência dentro do aspecto ou dentro do escopo da segurança pública. E um desses pontos, e é a sugestão que a PCF traz, é justamente a criação de uma unidade que possa estruturar e coordenar as políticas de ciências forenses no Brasil. Ou seja, a criação, no âmbito do Ministério da Justiça, de uma estrutura dedicada às ciências forenses, de uma Secretaria Nacional de Ciências Forenses. Isso é uma recomendação, inclusive, internacional, né? Há mais ou menos 10, 20 anos atrás, nesse período, houve uma grande discussão nos Estados Unidos sobre o aprimoramento das ciências forenses enquanto campo de estudo, enquanto emprego efetivo na segurança pública. Então esse estudo, que foi encomendado pelo Senado americano para a Academia Nacional de Ciências, um dos pontos que esse trabalho levou ao Senado americano foi justamente a necessidade de haver uma coordenação central sobre as políticas de criminalística do país, que, trazendo para a realidade brasileira, seria o equivalente justamente a uma Secretaria Nacional de Ciências Forenses dentro da estrutura do Ministério da Justiça. Isso é muito importante porque hoje no Brasil nós temos 28 perícias criminais, perícias oficiais de natureza criminal, melhor dizendo. Nós temos 28 unidades, os 26 estados, o Distrito Federal e mais a Polícia Federal, por meio da Perícia Criminal Federal, a União, né, por meio da Perícia Criminal Federal, que faz parte da estrutura da Polícia Federal. Então, é preciso que nós tenhamos uma coordenação central que possa fazer a integração ou a melhor integração entre todas essas 28 estruturas, para que nós tenhamos uma melhor padronização de metodologias, uma melhor integração entre essas diversas estruturas, para que a gente possa ter padronização de procedimentos, por exemplo, padronização de critérios de qualidade, padronização de critérios relacionados à cadeia de custódia. Isso por quê? Porque nosso ordenamento jurídico, e aqui especificamente falando do Código de Processo Penal, o pilar dele, o pilar do nosso Código de Processo Penal é a busca da verdade. E a busca da verdade ela é consubstanciada no processo penal por meio do seu conjunto probatório.
E esse conjunto probatório, justamente porque você está falando de liberdades individuais, ele tem que ser robusto, ele tem que ser forte, ele tem que ter suporte. Por isso, a prova científica, que é o principal elemento desse conteúdo probatório, porque ela é baseada em fatos científicos, ela tem que ser de uma certeza tamanha que não possa restar dúvidas quanto à existência de um delito e a sua autoria. Então, a ideia de uma fé pública, onde simplesmente uma pessoa tem, digamos assim, a outorga do Estado para falar sobre determinados assuntos e ter então a certeza absoluta do que ele está falando é a verdade, isso hoje não se sustenta mais no Código de Processo Penal. A gente precisa, além de uma fé pública, que tem as suas importâncias para o trabalho, mas mais do que uma fé pública, nós precisamos ter um trabalho que gere confiança quanto à certeza do resultado que se tem. Por isso que é importante ter método científico, padrão científico. E é importante uma estrutura organizada, central, que possa coordenar tudo isso em nível federal, trazendo essa coordenação também, juntando as perícias estaduais. Então, essa secretaria, ela tem essa função de propiciar padronizações sobre regras de cadeia de custódia, padronizações em relação à atividade da perícia criminal, né? Enfim, formas de integração, intercâmbio de informações, né? Possibilidade de se realizar convênios, onde a partir desses convênios você pode ter, por exemplo, o apoio de diversos laboratórios, de unidades de criminalística diferentes, intercâmbio de recursos humanos, eventualmente intercâmbio de amostras, tudo isso para dar mais efetividade ou ainda mais efetividade nas atividades de criminalística. E isso também propicia uma discussão em alto nível da ciência, porque você teria a ciência posicionada numa estrutura hierárquica com poder decisório, com poder de influir diretamente, ou melhor até dizendo, contribuir diretamente nas políticas de segurança pública que são adotadas. Isso é uma medida essencial para que você possa ter cada vez mais um desenvolvimento na questão de solução de crimes, para que os crimes possam ser solucionados, para que se combata a impunidade e, mais do que tudo, para que você traga justiça à persecução penal, para que você possa condenar aqueles que precisam ser condenados, mas que você possa inocentar aqueles que precisam ser inocentados, ou seja, para que você não cometa injustiças. Então essa estrutura, ela teria essa função de coordenar nacionalmente as atividades de perícia criminal, de perícia oficial de natureza criminal e de fazer essa integração entre os diversos órgãos de segurança pública, né? A integração, por exemplo, de bancos de dados funcionaria muito bem numa estrutura como essa. Hoje nós já temos, por exemplo, resultados muito importantes com os bancos nacionais ou com os bancos, de maneira geral, de perfis genéticos, com a rede integrada de bancos de perfis genéticos. E isso pode ser potencializado com uma estrutura de coordenação nacional. Nós temos a questão dos bancos de perfis balísticos, bancos de perfis auríferos, bancos de solos forenses, enfim, uma série de estruturas e ações que podem ser cada vez melhor desenvolvidas a partir de uma coordenação central. Então é uma forma de se trazer uma discussão científica para o primeiro patamar das decisões políticas, nesse caso especificamente no campo da segurança pública. Se nós queremos valorizar a ciência, o discurso da ciência não pode ser da boca para fora, não pode ser só em alguns momentos, ele tem que ser constante, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser perene, ele tem que existir na nossa sociedade e em todas as áreas da nossa sociedade, inclusive na segurança pública. Essa é uma proposta da PCF, é uma proposta que nós já levamos ao Ministério da Justiça, que já levamos ao Poder Executivo, que também já trabalhamos dentro do Poder Legislativo e que realmente pode ser uma medida nova, uma medida diferente daquilo que vem sendo feito, que vai agregar valor a essas políticas de segurança pública. Só com tecnologia, só com ciência é que a gente pode, junto com outras áreas do conhecimento também importantes, mas sem desprezar a ciência, é que a gente pode conseguir avançar num país melhor, numa sociedade melhor, inclusive no campo da segurança pública. Ok? Um grande abraço a todos, essa era
a nossa pauta e o nosso tema de hoje, para você pensar, para você refletir. Deixe aqui seus comentários, se você concorda, qual a sua ideia sobre uma Secretaria Nacional de Ciências Forenses, o que você acha. Deixa aí seus comentários, dê o seu joinha no vídeo e estaremos aqui à disposição para respondê-los, e também não deixe de acompanhar as nossas notificações e as nossas novidades com vários temas da sociedade, da perícia criminal, da segurança pública, enfim, temas importantes para o nosso país. Um grande abraço e até o próximo encontro.